Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana agitada, cheia de novos acordos e de mais tarifas de bancos centrais, em especial da Reserva Federal dos Estados Unidos, uma agenda económica complexa e ainda um elevado número de apresentação de resultados empresariais. A semana começou logo com o anúncio, que já vinha do fim de semana anterior, de um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, acordo esse que colocou tarifas médias de 15%, com algumas isenções, e que acabou por dar o mote logo no início desta semana. Também durante esta semana continuaram as negociações entre os Estados Unidos e a China relativamente à continuação ou não para um acordo e provavelmente para adiar por mais 90 dias as atuais isenções das tarifas recíprocas, que vão terminar dentro de alguns dias, e por fim com Donald Trump a assinalar, a apontar para mais tarifas, novas tarifas recíprocas, algumas acima das tarifas iniciais, nomeadamente, por exemplo, a Suíça, que foi presenteada com uma tarifa de 39%, mas ainda houve outros, como o Canadá, com 35%, enquanto, por exemplo, o México acabou por ter mais 90 dias de adiamento relativamente para as negociações para o novo acordo comercial entre o México e os Estados Unidos. Tivemos a Reserva Federal, que manteve inalterada as suas taxas de juros, mas pela primeira vez em algumas décadas houve dois dissidentes, houve dissidentes na votação para a decisão de política monetária da Reserva Federal. Tanto Christopher Waller como Michelle Bowman votaram para um corte de 25 pontos base, mas ainda assim a FOMC manteve as taxas de juros inalteradas, com um Jerome Powell um pouco mais hawkish do que seria de esperar, contrariando, digamos, as missivas de Donald Trump. Isto com uma semana bastante complexa em termos de dados económicos. Na Europa, o PIB, portanto, o crescimento económico, o PIB mostrou um crescimento económico de 0,1%, ligeiramente acima daquilo que o mercado esperaria, que já esperava uma estagnação, mas bastante inferior ao que aconteceu nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos mostraram um crescimento económico no segundo trimestre de 3%, bem acima dos 2,5% que o mercado esperava, e depois da contração de 0,5% do trimestre anterior. A inflação na Europa manteve-se relativamente em linha com o esperado, ligeiramente acima, manteve os tais 2%, a meta do Banco Central Europeu, na inflação total, com a inflação subjacente ligeiramente acima, manter-se nos 2,3%, o mercado esperaria talvez aqui uma queda para os 2,2%. Já a grande surpresa dos mercados veio pela parte dos dados do mercado de trabalho, mesmo no final da semana, dos Estados Unidos, que, contrariamente ao que o mercado esperava, que esperava acima de 100 mil novos postos de trabalho criados em julho, acabou por só criar 73 mil. Isto não seria muito mau se, além disso, os números dos 2 últimos meses não fossem revistos em baixo, e foram revistos de maneira bastante agressiva, ou seja, houve uma revisão abaixo de 258 mil novos postos de trabalho nos 2 últimos meses, claro que criando aqui, de facto, aqui algum peso, digamos, nos mercados, e contrariando um pouco a narrativa de Jerome Powell de que o mercado de trabalho estará ainda bastante sólido. Isto também tivemos, no meio disto tudo, outros bancos centrais, não foi só a Reserva Federal, tivemos o Banco do Canadá, o Banco do Japão, o Banco do Brasil, todos eles a manterem as suas taxas de juros inalteradas, a aguardar
digamos, por que pode acontecer após as tais tarifas, tentando esperar para ver o que é que as tarifas vão impactar as respectivas economias. Já na África do Sul, o Banco Central Sul-Africano acabou por cortar a sua taxa em 25 pontos base. Isto numa semana em que tivemos mais resultados a ser apresentados, em que os da Apple surpreenderam os mercados pela positiva, tal como os da Meta. Já o mesmo não se pode dizer, por exemplo, da Amazon, que desiludiu um pouco os mercados relativamente à performance dos investimentos na cloud. Já no lado energético, tanto a ExxonMobil como a Chevron apresentaram resultados bem acima do esperado. Apesar de tudo isto, o mercado acionista foi muito mais pressionado pelas situações das tarifas e das negociações do que outra coisa, e obviamente pelos números do mercado, os números económicos que foram sendo mostrados, sendo com um impacto bem mais forte o do último dia dos non-farm payrolls. Claro que os mercados esta semana acabaram por terminar bastante negativos. Temos aqui o Eurostoxx, que foi os mercados europeus foram dos mais castigados, de alguma razão caiu aqui o Eurostoxx mais de 3%. Na Ásia foram mesmo assim os que menos foram impactados esta semana, e temos aqui assim o Nikkei a perder um pouco mais de 1%, enquanto nos mercados norte-americanos também registaram fortes perdas, e temos aqui o S&P 500, o mais representativo dos Estados Unidos, a perder mais de 2%, aqui cerca de 2,5%. Isto num mês que tinha sido relativamente positivo para os mercados. Acabámos esta semana o mês de julho, e os mercados tinham ganho de alguma forma algum valor durante este mês de julho. O Eurostoxx praticamente manteve-se inalterado, mas já tanto a Ásia como os Estados Unidos registaram ganhos consideráveis. Temos mesmo aqui assim o Nikkei a ganhar mais de 3%. Por cá, o PSI esta semana perdeu cerca de 1%, praticamente o mesmo que tinha ganho em todo o mês de julho. Esta semana, a contribuir para as perdas do PSI, tivemos a Johnny Martins a cair aqui um pouco mais de 5%, e tivemos, por outro lado, a Mota-Engil a suportar ainda assim o PSI a ganhar um pouco mais de 6%. No mercado cambial, o dólar foi rei durante esta semana, enquanto em perdas esteve o euro. O DXY começou a semana à volta dos 97 e atingiu um máximo ao atingir a marca dos 100. Acabou por terminar a semana nos 98,60, isto com pressões depois dos dados do mercado de trabalho norte-americano, que, como vimos, desiludiram os mercados financeiros no geral. O euro-dólar, que começou a semana à volta dos 1,1750, 1,1770, em torno dos recentes máximos, acabou por atingir mesmo um mínimo abaixo de 1,14, mas recuperou também na sexta-feira aqui para perto de 1,1550, 1,1560. Já o iene, que teve fortes desvalorizações esta semana, com o Banco do Japão a manter a sua taxa de juros inalterada e Kazuo Ueda a mostrar sinais de que teria ainda algum tempo até subir taxas de juros, tentando verificar o que é que se passava tanto com a inflação como com o impacto na economia das tarifas norte-americanas, acabou por chegar perto de 152 ienes por dólar. No entanto, mais uma vez, os dados norte-americanos do emprego acabaram por fazer com que o iene recuperasse todo esse terreno perdido e mais algum, e acabou por terminar a semana abaixo dos 148 ienes por dólar. Nas moedas emergentes, tivemos pela negativa o peso mexicano,
pela positiva o real brasileiro. O real brasileiro este foi das poucas divisas que conseguiu terminar com algum ganho face ao dólar, ganhou um ganho marginal, 0,4, mas temos que ver que o dólar ganhou praticamente contra todas as outras divisas do mercado. Já na negativa tivemos então o peso mexicano, que perdeu aqui mais de 1% face ao dólar. No mercado de commodities também tivemos bastante volatilidade. A semana começou entusiasmada com os primeiros acordos que mostraram, e isso acabou por levar tanto a pressões sobre o ouro, como por outro lado a impulsionar o próprio preço do petróleo. No entanto, mais uma vez, a situação nos últimos dias dos dados económicos mostrados acabaram por inverter um pouco a situação, com o ouro a acabar a semana a ter algum ganho de 0,6%, enquanto o petróleo acabou por recuar e o Brent aqui, como vemos, a perder aqui cerca de 2% aproximadamente, um pouco menos. Isto depois, mais uma vez, do mês de julho, ter mostrado ganhos na ordem dos 3% relativamente ao petróleo, e com o ouro a ter uma perda marginal, embora esteja a continuar a negociar em torno de máximos de sempre, mas com uma perda marginal durante o mês de julho de 0,5%. Bom, esta semana vai ser uma semana em que vão começar as férias, ou quem sabe, se calhar, talvez não. Seria uma semana, em princípio, bastante mais calma. Começa o mês de agosto, é a primeira semana completa do mês de agosto, o mês por excelência de férias. Mas há muita coisa aqui que poderá continuar a pressionar mercados e a agitar mercados. Continuam as negociações comerciais para atingir mais acordos, mesmo aqueles que, entretanto, já foram marcados com novas tarifas por Donald Trump. Por outro lado, continuamos com Donald Trump a continuar a agitar os mercados. Após os vários ataques, e esta semana que passou, novos ataques fez para Jerome Powell, embora admitindo este fim de semana, inclusive numa entrevista, de que não deverá despedir Jerome Powell porque isso iria causar algum transtorno aos mercados financeiros no geral. Desta vez voltou-se para a responsável do Instituto Nacional de Estatística norte-americano, que lançou os tais números, que divulgou os tais números do mercado de trabalho na passada sexta-feira. Isto de imediatamente após a divulgação desses mesmos números. Ora, e exige admissão e diz que já tem nomes para colocar no lugar da responsável desse mesmo instituto. Ora, isto está a causar, ou poderá causar nos mercados de alguma forma algum desconforto ou alguma agitação, na medida em que até agora os dados económicos que vão sendo lançados são credíveis. Ora, se começarem a ser pressionados desta forma pelo poder político, pelas administrações que estão na Casa Branca, os mercados poderão, digamos, sentir-se menos confortáveis com a situação e, portanto, a situação que já vimos com Jerome Powell poderá agora também acontecer e verificar-se noutras instituições credíveis até agora dos Estados Unidos da América. Ora, isto numa semana em que vamos ter, onde temos uma agenda económica bastante ligeira, eu diria que vazia de indicadores de primeira linha, onde provavelmente os mercados vão estar atentos principalmente ao ISM de serviços e principalmente ao subíndice do emprego e ainda aos novos pedidos de subsídio de desemprego, o número semanal dos novos pedidos de subsídio de desemprego, isto após os números bastante preocupantes, digamos assim, que foram mostrados na passada sexta-feira pelos Non-Farm Payrolls. Teremos ainda bancos centrais, nomeadamente o Banco de Inglaterra e o Banco do México, ambos a dever
provavelmente a cortarem as suas taxas em 25 pontos base, o Banco de Inglaterra, o mercado vai estar mais atento à votação para esse mesmo corte, onde obviamente é esperada a grande maioria dos membros do comitê votarem o tal corte de 1/4 percentual. No entanto, o mercado provavelmente está a contar com que um dos elementos vá votar para um corte maior, de 50 pontos, e uma ala mais hawkish vá votar para manter inalterada a sua taxa de juros. Por fim, vamos ter ainda mais uma série grande de empresas a apresentar resultados, nomeadamente a McDonald's, a Walt Disney e ainda outras industriais, nomeadamente industriais europeias como a Bayer. Isto poderá, de alguma forma, continuar aqui assim a dar algum impulso aos mercados, mais uma vez, como eu comecei por dizer, que estamos na época de férias. Numa situação normal, isto seria a tal silly season, como costuma ser chamado. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu, por mim, cá estarei daqui a uma semana para mais semana que acaba, semana que começa. Até lá!